Olá, queridos alunos, bem-vindos à aula de ensino religioso. Vamos estudar o capítulo 7 do nosso módulo. O verso bíblico de hoje está baseado em Romanos 8:28, que diz o seguinte: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. A história de hoje tem como título Longe de Casa. Vamos continuar falando sobre a história de José. Vamos lá? Durante a viagem para o Egito, José chorou muito, pois sabia que estaria sozinho numa terra estranha. Chorou ao se lembrar do ódio que viu nos olhos de seus irmãos, mas tomou o firme propósito de servir a Deus e obedecer às suas leis. Chegando à cidade, José foi vendido a Potifar, chefe da guarda do faraó. José aprendeu a planejar, a organizar os serviços da casa. Executava todas as ordens com honestidade, lealdade e eficiência, de modo que Potifar gostava muito dele. Logo depois, ele se tornou o mordomo da casa. Certo dia, a esposa de Potifar inventou uma mentira a respeito de José. Ele não pôde provar sua inocência, por isso foi levado à prisão. Mas uma tristeza em sua vida. Apesar de tudo, José tinha certeza de que Deus daria uma solução para os seus problemas. No início, os guardas o maltratavam, mas logo perceberam que ele era diferente. Não guardava rancor, não brigava com os companheiros, era gentil com todos. O carcereiro sentiu que poderia confiar nele e, quem sabe, José poderia ser útil. Com o tempo, José executar algumas tarefas na prisão. Cuidava dos prisioneiros, ajudava os que estavam doentes e conversava com os aflitos. Tratava a todos com honestidade e bondade. Na prisão, ele aprendeu coisas que não teriam sido ensinadas na casa do seu pai. Ele viu injustiça, os efeitos do crime, os resultados da opressão e da tirania. Aprendeu lições de justiça, simpatia e misericórdia que o prepararam para exercer o poder com sabedoria e compaixão. José poderia ter desanimado, mas a confiança que tinha em Deus lhe dava forças para enfrentar todas as dificuldades. Na prisão, José conheceu muitas pessoas, entre elas duas muito importantes, o copeiro e o padeiro do rei. Eles haviam sido lançados na prisão porque desagradaram ao rei e estavam aguardando a sentença. Numa manhã, José, que estava encarregado de cuidar dos presos, percebeu que eles pareciam tristes e perguntou o que estava acontecendo. Disseram que cada um tivera um sonho e queriam saber o que significava. José disse: Só Deus pode interpretar o sonho, mas conte-no para mim. O copeiro tinha sonhado que diante dele havia uma videira com 3 ramos. Desses ramos saíam folhas, flores e frutos. Ele pegava as uvas, as espremia no copo e dava-o ao rei. José lhe disse que em 3 dias ele estaria de volta ao trabalho servindo ao rei. José ainda pediu ao copeiro que lembrasse dele e que o ajudasse a sair dali. O copeiro percebeu que a interpretação era boa e contou seu sonho também. Ele havia sonhado com 3 cestos de pães. Dentro deles havia todo tipo de pães e doces que era dado ao rei. E as aves vinham e comiam daquela comida. José lhe disse que em 3 dias o rei mandaria cortar sua cabeça. 3 dias depois, tudo o que José havia falado aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro voltou a trabalhar para o rei. Mas se esqueceu do que havia prometido a José. Os homens podem esquecer as suas promessas, mas Deus jamais as esquece. Devemos sempre ser honestos, como José, e sempre se desviar do mal. José soube dizer não àquilo que era errado e se desviou da aparência do mal em todas as situações. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e até a próxima aula. Beijos!